Muito bem. Boa noite a todos. Inicialmente, aos meus alunos que estão na sala Zoom. Como eu avisei vocês, hoje vai ser uma masterclass atípica, para eu poder apresentar para todos aí o GMAT Gladiator Challenge, que é um projeto que eu já venho idealizando há meses e que, sob o ponto de vista de programação, foi e é bastante desafiador, também porque eu já tenho 50 anos, e programação é uma coisa para jovens, é muito cansativo. Tá? Em relação ao pessoal do YouTube, sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês novamente. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade de também se colocarem à prova em simulados de alto nível, num ambiente bem bacana, e sem ficar demorando, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Perfeito. Então, como eu falei, primeiro eu vou falar a respeito das coisas como elas são e depois eu vou tomar alguns minutos para explicar por que eu as concebi dessa maneira. Tá bem? Então, primeira coisa, esse daqui é o site, não é um site substituto do meu curso, é um site acessório, não é um site para fazer curso, ainda que ele tenha todas as condições para isso, eu separei as coisas. Não por acaso, qualquer pessoa que queira fazer simulados vai precisar fazer o cadastro aqui na aba Login, mesmo que já seja meu aluno. E, na verdade, vai precisar de um e-mail diferente do e-mail de cadastro usual. Quando você tentar se logar, se aparecer uma mensagem, esse cadastro já existe, por favor, use outro, obviamente é só você fazer o que a mensagem avisou, tá bom? Bom, muito bem. Primeira coisa, por que eu fiz questão de colocar só questões oficiais? A resposta é porque aí temos a garantia absoluta de que as questões são GMAT-like e eu vou selecioná-las para garantir que em qualquer um desses simulados, que vão ser sempre de 20 questões para 40 minutos, você tenha uma ampla gama de assuntos cobrados e num nível progressivo de dificuldade, como se espera numa prova de alto nível. Então, eu vou ter influência no simulado, no sentido de que eu vou usar minha experiência para selecionar questões que eu sei que são mais fáceis ou mais difíceis, mas sempre dentro dos official guides. Isso significa os official guides que todo mundo está acostumado e aqueles do quantitative review, que são aqueles específicos de matemática. Eu vou incluir, inclusive, questões de 2021, tá certo? Que são os manuais mais recentes. Tá? Mas eu vou escolher pela qualidade da questão e não necessariamente por ser a mais recente possível, tá bem? Outra coisa que eu gostaria de mencionar é por que vão ser 20 minutos. A resposta é porque, assim como um maratonista não precisa treinar 42 quilômetros e nem treina 42 quilômetros todos os dias de treino, eu acho que uma pessoa que está se preparando para o GMAT não precisa fazer provas de 31 questões toda vez. Com 20 questões é suficiente para você treinar a sua capacidade emocional, de administração de tempo e etc. E claro, os alunos, quando eles estiverem às vésperas de fazer o exame, eles vão fazer provas oficiais do próprio GMAT, com o tempo correto e tudo mais. Então, eu não acho que eu tenha que tomar mais do que 40 minutos da vida de vocês por semana, e mesmo assim vocês vão poder aproveitar bastante esses 40 minutos. Tá bem? Muito bem. Segundo detalhe. A questão das soluções. Isso eu acho que é um valor agregado considerável. Por quê? Porque mesmo nos official guides existem soluções bastante insatisfatórias. Os alunos sempre comentaram que acham que talvez seja uma forma do GMAT esconder o leite, não mostrar as ferramentas mais adequadas para se resolver aqueles problemas, ou eventualmente, convenhamos, é uma empresa grande, provavelmente as pessoas que elaboram questões, que são pessoas muito qualificadas, não são as mesmas que gabaritam as questões no official guide, que muitas vezes não são. Se você não percebeu isso, é normal. Se muitos professores nunca perceberam isso, também é normal, porque, sinceramente, você precisa ter um certo grau de maturidade incomum no mercado para você conseguir distinguir, digamos, o nível de sofisticação, o nível de maturidade que uma determinada solução oferece. Ah, professor, você está dando uma de bacana. Não, eu estou sendo honesto. Tá? Espero que as soluções que vocês vejam, se comparadas com as soluções oficiais, provem para vocês que eu só estou sendo transparente. Tá? Em relação a suporte, isso é bem bacana. Vocês poderão, pelo próprio sistema,
assim como meus alunos, né, na plataforma usual, vocês vão poder me mandar dúvidas a respeito dos problemas que foram propostos. Seja porque vocês não entenderam a minha solução ou alguma parte dela, seja porque vocês fariam de uma outra maneira e gostariam de saber o que eu tenho a dizer a respeito disso. E da mesma forma que os meus alunos na plataforma, vocês vão ter oportunidade de ver as perguntas e as respostas de colegas, antes, eventualmente, de vocês fazerem as suas perguntas, que também já é herança do sistema da plataforma de ensino que eu desenvolvi. Um detalhe muito importante. Eu sei que tem alunos que trabalham e que os seus patrões não sabem que eles estão indo para a MBA. Tem pessoas que têm um ego grande, não querem contar para amigos que estão sendo preparadas ou que estão tendo ajuda, ou seja o que for. Vocês não vão ter os e-mails de vocês divulgados. No momento que vocês quiserem fazer uma primeira pergunta, vocês vão escolher um nickname, vocês vão escolher um apelido, e é esse o apelido que vai ser adotado dentro de todo o sistema. Nunca o e-mail de vocês vai ser usado para coisa alguma, e eu não vou chamar vocês pelo nome de vocês, a menos que eu responda uma pergunta in private. Ou seja, você me fez uma pergunta, eu acho que aquela pergunta não merece, digamos, ficar divulgada, porque não seria para benefício de todas as pessoas. Aí talvez eu vá ser até mais cordial com você, né, menos formal, e talvez eu enderece você pelo seu nome, se o seu nome for evidente pelo seu e-mail. Caso contrário, nem esse desconforto eu não vou te proporcionar caso você tenha esse grau de sensibilidade, tá bem? Eu respeito todos os tipos de aluno, porque eu sou uma pessoa sensível, então eu consigo entender como algumas pessoas às vezes se sentem invadidas por coisas que outras julgariam pequenas, tá bem? Bom, quais são as perguntas frequentes que eu já coloquei aqui que eu gostaria de elaborar um pouco mais? Ah, professor, qual é o catch? Ninguém dá nada de graça. Não é verdade, né? Vocês já devem ter se cadastrado em vários lugares, que vocês recebem um e-book. Se vocês se cadastrarem nesse site, vocês vão receber o meu material de apoio, que é um material teórico que eu uso, né? Eu destrincho ele dentro das minhas preparações. Então, as pessoas dão, sim, coisas de graça e, obviamente, o interesse delas é dar a oportunidade de vocês avaliarem a qualidade do que elas oferecem, né? Portanto, esses simulados vão ser gratuitos, porque eu quero que vocês verifiquem a qualidade da plataforma, eu quero que vocês verifiquem a qualidade dos problemas que eu selecionei, a qualidade das minhas soluções, a qualidade das respostas que eu eventualmente dê para vocês. Em outras palavras, eu não tenho nenhum pudor em dizer que eu tenho interesse em divulgar o meu método, mesmo porque, sendo um pouco agressivo, mas absolutamente honesto, eu entendo, porque muitas pessoas eventualmente fazem sites, digamos, empresariais que pouco mostram a respeito do que elas oferecem. Porque nem elas, no fundo, não confiam no próprio taco. Eu sou exatamente o contrário, como alguns colegas meus. A gente se expõe porque a gente acredita no que a gente faz. Tá bom? É isso. Como é que vocês podem mandar dúvidas? É a segunda pergunta. A resposta é, depende. Se você quiser saber alguma coisa sobre o sistema, você me escreve pela aba contato que está aqui em cima. Se você quiser me fazer alguma pergunta sobre algum exercício, você vai me perguntar no próprio lugar do exercício, o que ajuda enormemente o seu estudo, a minha organização e também o aproveitamento das outras pessoas que eventualmente passem por aquele exercício e tenham a mesma dúvida que você teve, certo? Muito bem. Ainda sobre o primeiro item, esqueci de mencionar um detalhe. Como é que eu vou saber quando é que é o próximo simulado gratuito? A resposta é a seguinte. O primeiro vai ser no próximo domingo às 19 horas. Só que quando vocês fizerem o cadastro, eu vou perguntar quais dias vocês não poderiam atender. Depois que eu receber uma quantidade razoável, talvez eu saia do domingo e eu vá, por exemplo, para segundas-feiras às 19 horas, se houver uma maior quantidade de pessoas que poderiam, ou seja, que não assinalaram segunda como um dia em que elas estão impossibilitadas. Tá certo? No começo, antes de ter feedbacks em quantidade razoável, vou deixar no domingo, porque teoricamente é um dia que às 7 horas da noite, acho que muito tem disponíveis, né? O resto das perguntas vocês podem ler no próprio site, né, na FAQ, ok? Vamos para frente. Aqui nessa folha, vocês veem um exemplo do ambiente online pós-simulado.
Ou seja, depois que vocês terminaram o simulado, cada simulado, imediatamente vocês vão ter acesso a páginas online como essa que vocês estão vendo, onde vai ter exatamente o enunciado que foi proposto. E aqui é importante frisar o seguinte: esse enunciado é digitado em um único lugar do banco de dados. Então é impossível você ter uma pergunta no simulado que apareça aqui de forma levemente diferente e que, entre aspas, te atrapalhou em tempo real e que, digamos, não deveria ter sido assim. Eu digo isso porque eu, quando comecei a dar aula, eu fiz alguns simulados de algumas empresas americanas reconhecidas e um em particular me deixou chocado, porque a questão que eu fiz no simulado não era igual a que ele explicava e eu entrei em contato com eles e eles deram, entre aspas, risada. Mas eu sabia que eu tinha razão, ou seja, o banco de dados deles tinha um mesmo enunciado, entre aspas, digitado 2 vezes com falha numa das digitações. Tá? Isso não acontece no meu sistema, ok? Aqui tem a resposta sempre correta, vai ter a resposta em vermelho que vocês assinalaram, vai ter uma explicação detalhada, vai ter a porcentagem associada a pessoas que erraram. Então, uma questão do nível 2 no sistema é considerada uma questão simples, né? Isso é dinâmico. Quanto mais pessoas fizerem o simulado, mais o level vai ser condizente com a performance. Vocês vão poder marcar uma nota pessoal para vocês estudarem futuramente. E aqui embaixo, que não dá para ver nessa figura, vocês vão ter a oportunidade de mandar dúvidas sobre essa pergunta. Se eu achar que a sua pergunta, depois que eu respondi, foi boa, eu vou poder colocar ela na aba pública. Então, aqui, ao invés de aparecer esse número 1, apareceria o número 2, porque teriam 2 perguntas respondidas na aba pública. Agora eu vou mostrar para vocês a qualidade de como aparece a pergunta e a resposta. Essa Natália R. é uma pessoa que foi minha aluna, né? Em 1º de setembro de 2015, ela abriu essa pergunta, eu coloquei aqui a parte da pergunta que está associada à pergunta dela, né, que estava lá na minha resposta. Aqui eu coloco uma explicação detalhada para o que ela me perguntou, e se eventualmente alguém mais tivesse alguma pergunta, poderia abrir uma nova pergunta, eu poderia ou complementar a minha resposta, né, ou responder para outra pessoa, por exemplo, no privado. Né? Essa questão aqui, a questão de número 1850 e pouco do banco, para vocês terem uma ideia, a gente está em 2020 e já passou de 3.000. Isso, obviamente, é associado à plataforma de ensino, né? Porque esses simulados que eu estou apresentando para vocês hoje é absolutamente novo. Então, tem 0 perguntas nesse momento no sistema que vocês vão conhecer. Esse, eu repito, é o da plataforma de ensino, não é a do GMAT Gladiator Challenge, ok? Muito bem. Isso também é bem legal. O que é esse tracinho? É a oportunidade que vocês vão ter de fazer um flag. Vocês vão poder marcar esse post, essa pergunta e essa resposta, para vocês poderem estudar futuramente. Isso é um recurso que tem no curso inteiro e que também foi trazido para os simulados. Então, se houver questões no simulado que vocês gostaram e vocês quiserem futuramente voltar a revisá-las, vocês vão marcar uma flag aqui, e essa flag vai ficar apresentada na aba Mocks, que é a aba que vocês vão conhecer assim que vocês fizerem o cadastro. Tudo isso é absolutamente user-friendly, não precisa de manual para usar o meu site, porque se assim precisasse, na minha opinião, teria sido pouca inteligência da minha parte, tá bom? Mas se você tiver qualquer dúvida, é só me mandar um e-mail. Isso daqui é um exemplo de um gráfico de desempenho que já está funcionando. Em outras palavras, depois que vocês terminarem, se Deus quiser, o simulado de vocês de domingo, vocês vão ver uma sucessão de barras como essa. O desempenho de vocês, por exemplo, vai ser esse marcado em vermelho. Vocês vão ter obtido uma pontuação de percentil 76, né? Se não me engano, esse número 78, minha vista também, eu estou muito cansado, vocês me desculpem. Eu apaguei aqui em respeito, né, aos alunos, isso claro que é da plataforma do curso, né, de ensino, e isso daqui é calculado de uma forma estatisticamente muito bacana. Por quê? Porque ela leva em conta a sucessão de erros que penaliza você durante a prova e também no meu sistema, e o grau de dificuldade de cada uma das questões que também foi cadastrado a priori.
Isso também, claro, a minha experiência conta muito, não só em relação a GMAT, como em relação à experiência com alunos. Porque talvez vocês não saibam, mas quando a gente começa nos primeiros 2, 3 anos, a gente acha que um problema é difícil, mas o índice de acerto dos alunos é muito alto. Então, na verdade, não é um problema difícil, entendem? Ou seja, a experiência conta muito numa preparação, tá? Aqui, isso tudo é levado em conta e esses índices, modéstia à parte, depois de mais de 10 anos em operação, são muito realistas. Ou seja, nesse simulado, esse aluno ou essa aluna teve um desempenho que a gente poderia cadastrar como very good, tá bom? É muito difícil, né, ter desempenhos extraordinários, porque os simulados do curso são especialmente exigentes, porque eles incluem muitas questões que não são oficiais e são até mais desafiadoras. Isso não vai acontecer nos GMAT Gladiator Challenges, mas, claro que vão ter questões oficiais, eu vou procurar, existem muito boas que vão ser colocadas para o desafio de vocês, tá bom? Então isso daqui é bem bacana, isso é mais difícil de ser obtido do que as pessoas aparentam, porque tem todos esses cálculos por trás, tá bem? Muito bem. O segundo gráfico que já tem disponível, portanto, no domingo, em todos os simulados, vocês também vão ter disponível, é esse daqui. Esse daqui é a menina dos meus olhos, né? Por quê? Porque através de muitos cálculos, isso é bastante delicado, eu consegui, para cada simulado de cada aluno, marcar não só o tempo que cada questão, o próprio aluno, a própria aluna usou, que está em azul, tá? Aqui o tempo é em decimais, né? Então, por exemplo, esse daqui, ó, é pouco mais do que 3 minutos. Talvez vai quase 4 minutos. Estão vendo? Isso daqui é, digamos, 1 minuto e meio. Agora, se vocês quiserem saber exatamente o tempo, é só no ambiente verdadeiro, isso é só um PowerPoint, é só no ambiente verdadeiro vocês colocarem o mouse que vai aparecer o número calculado, tá? Isso eu estou falando sobre a barra azul. Por que essa barra azul está para baixo? Porque foi uma questão que o aluno errou. Ou seja, ele gastou pouco mais, quase 4 minutos, eu chutaria, né? Ou 4 minutos e acabou errando a questão, né? Ou seja, ele tomou um tempo considerável e errou. Mesma coisa aconteceu nesses dois aqui, por exemplo, né? E essa poligonal, isso é bacana, isso é a média dos tempos gastos pelas pessoas que acertaram aquele problema durante o simulado. O que eu quero dizer? Se você, por exemplo, terminar o seu simulado e não fez todas as questões, isso vale também na plataforma que vocês agora vão ter acesso. Nesse momento, vocês vão ter a oportunidade de fazer aquela questão. Só que quando vocês fazem a questão fora do tempo, você já não entra no grupo da média do tempo dos que acertaram. Porque, claro, que isso não seria realista, correto? Então é bem bacana, porque, por exemplo, esse aluno eu percebo ó, que a primeira questão ele acertou num tempo consideravelmente menor do que a média. Aqui, por exemplo, olha, ele queimou muito tempo acima da média dos que acertaram e errou. Esse tipo de informação é bastante interessante e ajuda o aluno, à medida que ele vai fazendo, né, sucessão de simulados, a administrar o timing dele, como é que ele está administrando as questões. Isso é muito bom, modéstia à parte, é muito bom. Por que em geral isso não aparece, né, nas preparações? Porque, obviamente, isso não é muito fácil de ser criado. Nem sob o ponto de vista matemático, né, de administração de bancos de dados, nem sob o ponto de vista gráfico. Eu intenciono, nas próximas semanas, criar mais gráficos de performance. Nenhum deles bobinho. Nas questões de data sufficiency do nível fácil, qual foi a sua porcentagem de acerto? E no nível médio, qual foi? E no nível mais difícil, etc. Em outras palavras, eu pretendo elaborar mais gráficos bem interessantes que sejam significativos. E o meu problema não é tanto com a administração de banco de dados. Modéstia à parte, nisso eu sou bastante competente, porque eu trabalho nisso desde que eu comecei a conceber o sistema inteiro. O meu problema é com a parte gráfica, porque eu uso instrumentos terceirizados e faz bastante tempo que eu não mexo nisso. Portanto, eu vou contar um pouco com a compreensão de vocês, para talvez até domingo, obviamente, só vão aparecer esses 2 gráficos de performance, mas já são bastante bacanas, né? Incomparavelmente bacanas com muitos que tem no mercado. Mas à medida que as semanas forem passando, para o meu prazer intelectual de superar mais esse desafio e para a satisfação de vocês de poderem terminar um simulado e terem retratos cada vez mais fiéis de como vocês foram, eu estou me comprometendo a fazer
um desenvolvimento progressivo nesses relatórios de performance. Simulados com gráficos de performance ainda mais bacanas. Obviamente, todos esses gráficos vão ser imediatamente incorporados ao curso, que também já tem os seus próprios simulados, que são progressivos em termos de conteúdo. Enquanto que aqui no nosso challenge, todos os simulados vão cobrir todos os conteúdos, porque não é um preparatório. É simplesmente oportunidades de instrumento de avaliação de como vocês se encontram. Eu não vou tentar ensinar os conteúdos. Para isso, eu já tenho os meus cursos, que eventualmente podem ser de interesse de vocês. Claro que isso também faz parte do meu interesse em promover tudo isso, o que, na minha opinião, não tem nada de vergonhoso. Tá bem? Muito bem. Agora, os últimos detalhes que eu gostaria de mencionar, antes de eventualmente ouvir ou ler perguntas de vocês, tá bom? É possível aprender o método lendo as minhas soluções? Não é possível, não porque eu vou esconder o método de vocês aqui, mas é porque o método é muito completo, no sentido de ter muitos requintes que vão se acumulando, que vão sendo trabalhados. Eu só vou resolver os problemas usando o método. Eu não vou ensinar o método nos exercícios. Isso cá entre nós, eu faço nos meus cursos. Bem, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu tomo a liberdade de pedir para vocês mandarem dúvidas via chat no YouTube, os meus alunos via chat, por gentileza, na sala Zoom. Ou, não dúvidas, sugestões. O que vocês gostariam que esses simulados, por exemplo, tivessem? Porque muitas das coisas que eu concebi até hoje foram sugestões de alunos. Deixa eu dar um exemplo concreto. Há mais ou menos um mês, uma pessoa que experimentou o meu test drive e que até agora não virou o meu aluno, chato dizer isso, eu sou honesto, pessoal, sugeriu, porque ela tem bastante dificuldade, que o meu curso fechado longo tivesse numa versão anual, ou seja, não só até 6 meses, inclusive de 1 ano. Eu achei a ideia relevante e eu falei para ele que eu ia fazer uma versão de 9 meses, porque eu achava que uma pessoa que compra um curso para 1 ano, ela fica, entre aspas, postergando o começo do estudo durante 2 ou 3 meses. É a minha opinião sincera. Portanto, eu acho que uma pessoa que gostaria de se preparar em 1 ano, na verdade, ela pode se preparar em 9 meses. Se vocês entrarem na aba Courses, do meu site de math.com.br, vocês vão ver que esse curso já está sendo oferecido, tá bom? Então, se vocês me derem sugestões e nunca fizerem um simulado meu do GMAT Gladiator Challenge, nunca abrirem o meu test drive, eu não vou deixar de ser grato a vocês, tá bem? Inclusive, eu até brinquei com o potencial aluno, dizendo que esse curso chama Blessed, né, abençoado, mas que o nome que ele deveria receber era o sobrenome desse potencial aluno, tá bem? Eu realmente sou grato, eu acho que foi um pedido inteligente e se você que está me ouvindo tem dificuldades em matemática e quer fazer um curso profundo, ambicioso, passo a passo, de um nível altíssimo, o curso de 9 meses eu devo a esse potencial aluno que talvez hoje já esteja, talvez, sei lá, em outro lugar ou reavaliando o que ele prefere. Tá bem? É isso, pessoal. Bom, dúvidas primeiro do pessoal da sala Zoom. Alguém tem alguma dúvida? Vai ser muito bacana. Desculpem, esse domingo, tá, às 19 horas. Vocês precisam se cadastrar no site metodofabioskilnick.com.br e no sábado vocês vão receber um e-mail automático com as instruções finais para vocês lembrarem do dia seguinte e para vocês não terem nenhuma dificuldade em acessar o simulado no domingo. Detalhe importante, pessoal. Vocês não vão poder começar o simulado na hora que vocês quiserem. Eu estou terminando essa programação, tranquilo. Mais ou menos 19.2 ou 19.3, o sistema não vai mais permitir o início do simulado. Por quê? Porque o meu objetivo, sendo bem explícito para variar, é que várias pessoas façam o simulado ao mesmo tempo,
para que a gente possa gerar esses gráficos de performance com um número mínimo de pessoas. Se eu deixar cada um fazer quando quiser, a primeira pessoa que fizer o simulado, quando ela entrar no gráfico de performance, ela vai ver uma barrinha só. Que benefício que ela vai ter? Não vai ter média do tempo das pessoas que acertaram aquele problema. Estão me entendendo? Não é maldade. Eu quero que todo mundo faça o simulado ao mesmo tempo, para que todo mundo tenha benefício com os gráficos. Moral da história. O objetivo é que pessoas bem intencionadas façam o simulado ao mesmo tempo, para que todas tenham benefício. Ah, mas e se eu entrar e chutar tudo? Não se preocupe. Eu vou fazer todo um controle com programação para poder garantir a qualidade das informações para as pessoas bem intencionadas que aproveitarem essa oportunidade. Eu acho muito feio que pessoas boas sofram por pessoas ruins. Isso não vai acontecer. Se você quer fazer um simulado de qualidade e eu quero te oferecer um simulado de qualidade, nós vamos juntos fazer o possível para que isso ocorra. Mesmo que você nunca venha ser minha aluna, nunca venha ser meu aluno. Eu faço as coisas com amor e vocês vão perceber isso, evidentemente, quando vocês experimentarem o simulado, se Deus quiser, nesse domingo ou em qualquer próximo simulado que vocês possam vir. Se vocês se cadastrarem e não vierem nesse domingo, vocês vão receber um e-mail automático dizendo qual é a próxima data, que a princípio provavelmente vai ser no domingo seguinte. E aí vocês vão poder fazer o do segundo domingo. Ah, e se eu eventualmente não pude vir? Você eventualmente depois vai poder comprar os simulados prévios, você vai poder sim fazer quando você quiser, com a diferença de que quando você fizer, você vai ver o seu desempenho dentro de um universo controlado de qualidade dos alunos que fizeram ao vivo. Correto? Eu pensei bastante sobre tudo isso, mas se vocês perceberem algum detalhe que eu não percebi, por favor, muitas pessoas pensam melhor do que qualquer pessoa. Tá bem? E cá entre nós, eu tenho uma vida docente, né? Eu dei aula para caras que entraram em primeiro lugar no Instituto Militar de Engenharia, primeiro lugar do ITA. Eu já dei aula para muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se vocês tiverem ideias extraordinárias, por favor, escrevam para mim. Se vocês não têm paciência para escrever, por favor, me escrevam agendando uma live comigo e me explicando com detalhes a ideia de vocês. Eu não vou ter como agradecer, mas eu vou mandar muitas bênçãos para vocês, que o Altíssimo os abençoe por todas as ideias que vocês me tragam e que possam contribuir, digamos, para o meu preparatório, para esse novo produto que eu quero oferecer de coração para alunos meus, para alunos dos meus colegas brasileiros, para alunos de empresas americanas e internacionais. De fato, eu acho que é uma boa contribuição para a comunidade do GMAT, além, claro, da oportunidade que eu tenho de divulgar o meu trabalho. As coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E eu acho que elas vão acontecer ao mesmo tempo e vai ser um prazer fazer isso. Ok? Bom, eu acho que não tem nenhuma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, entrem em contato comigo por e-mail e a gente agenda uma live, a gente agenda um telefonema, eu troco e-mails com vocês, né? E eu espero que vocês participem dessa atividade, convidem colegas. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de fazer simulados de alto nível, começando simples e evoluindo dentro de cada simulado, assuntos diversificados, argumentos diferentes. Eu quero que cada simulado seja uma experiência enriquecedora. Portanto, ao invés de amaldiçoar as trevas, eu quero, com o meu esforço, oferecer alguma coisa bacana para vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou tomar a liberdade de fechar agora o YouTube e eu continuo com o pessoal do Zoom.